Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de Deus tocar as nossas vidas. E nós estamos falando dentro da nossa série O Resgate da Alma Imortal. Quanto é importante, querido, ter alguém falando para você, conversando um pouquinho com você e te lembrando a cada dia, a cada semana, né? Com os devocionais também, que nós temos uma alma, querido, que nós temos um ser espiritual, que nós somos muito maiores do que aquilo que os problemas dizem que nós somos muito maiores do que a definição das pessoas, do que esse momento de dificuldade, desafio e adversidade querem te definir. Você não é definido por um momento, não é definido pelas suas conquistas, não é definido pelos seus erros, não é definido pelo passado, presente ou futuro. Você é muito maior que tudo isso. O nosso pé não está firmado apenas neste mundo físico, material, passageiro, efêmero, transitório. Os nossos pés, as nossas raízes estão firmadas e vêm do mundo espiritual e precisamos cultivá-las. Nós precisamos, queridos, receber energia, força, assim como uma árvore recebe a força vital das suas raízes, nós precisamos também receber. E essas raízes, assim como a árvore, ela não fica exposta no mundo material, mas ela fica debaixo, nos bastidores, abaixo daquilo que os nossos olhos físicos, materiais conseguem enxergar, que é a nossa vida espiritual. Por isso, a Bíblia chama a nossa atenção que nós temos que viver por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos simplesmente. Porque aquilo que nós cremos, querido, quando está alinhado com Deus, com a sua palavra, é muito mais profundo do que qualquer coisa que este mundo tem para nos oferecer em todos os âmbitos da nossa vida. Por isso, a nossa luta incessante para te lembrar que você é um ser espiritual, é muito maior do que os problemas dessa vida querem te apontar, do que as barreiras que essa vida apontam para você, que as dificuldades que essa vida traz para você não são absolutamente nada comparado ao ser eterno que você é. Não morre mais, querido. Você vai trocar de plano existencial, mas não morre mais. Então, por que não começar a viver a eternidade agora, se é que Cristo veio nos dar a vida eterna? Não é a vida eterna depois da morte, é a vida eterna agora. Ele já nos deu a vida eterna. Se você entregou a sua vida para Cristo Jesus, você já tem a sua vida eterna. Por que não viver ela de maneira o mais completa que a nossa mente, que o nosso coração, que nós conseguimos, sempre olhando para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, seguindo adiante este caminho que Ele nos colocou, querido. Eu tenho certeza que Deus não fez o mundo e não nos colocou nesse mundo para sofrermos de maneira nenhuma. Ele nos colocou para sermos felizes, alegres, ter uma vida leve, estável e andar com Ele. Mas não são as suas mãos físicas que tocam as mãos espirituais de Deus e faz você andar por essa terra com o seu Pai Celestial. São suas mãos espirituais, da sua alma imortal, que toca as mãos espirituais sobrenaturais do nosso Deus. E aí com Ele sim você consegue andar por essa terra, mesmo em meio às dificuldades. E nós estamos falando dentro desse mês sobre alguns materiais importantes que nós precisamos ter para reconstruir ou construir a nossa ponte que nos liga ao nosso mundo espiritual, que é a nossa alma imortal, ao seu eu substancial, ao seu espírito. O quanto é importante nós termos essa visão através da fé. E um dos materiais importantes, que eu julgo ser importante, não é o único, mas é um dos materiais importantes, é a capacidade de observar a vida. Essa capacidade de observação que tem sido roubada do ser humano há tanto tempo, querido, fazendo com que a gente sempre esteja correndo pela vida a 120 km por hora, como se nós estivéssemos em uma rodovia, e todas as coisas passando rapidamente ao nosso lado, não dando a oportunidade de nós observarmos, querido, a vida. E aí nós acabamos vivendo apenas por aquilo que o mundo faz a sua propaganda, o mundo diz que é importante, o mundo estabelece o que é o objetivo. E muitas pessoas correndo atrás desses objetivos materiais, físicos, transitórios, passageiros,
A hora que chega no objetivo, a conquista é terminada, ainda sentem um grande vazio dentro do seu interior. Então é para essas pessoas que eu gostaria de dizer, querido, a vida, ela precisa ter conquistas, sim, mas ela não é feita apenas de conquistas. Não é conquistando apenas os objetivos estabelecidos, e normalmente objetivos estabelecidos no mundo material, né, que parece ser o mais fácil de a gente conseguir. Então tudo aquilo que as pessoas já correm atrás, a gente entra na fila correndo atrás também, achando que quando nós resolvermos o problema na empresa, o problema no relacionamento, o problema de ter um bem material que nós queremos, casa, carro, roupas, passear, fazer alguma coisa nesse sentido, nós teremos as respostas, encontrado as respostas que nós precisamos para a nossa vida. Mas não é assim que funciona. Não é só de conquista, ainda que elas sejam importantes, não é só de conquistas que vivem que vive a nossa vida, que a nossa vida é desenvolvida. Não é apenas correr atrás dos sonhos, como muitas pessoas falam, né? Correr atrás dos sonhos, mas também provar qual é a qualidade desse sonho que você está correndo atrás, porque a grande verdade, querida, é que muitas vezes, muitos sonhos não vêm da gente, mas foram implantados de fora para dentro, e esse de fora para dentro é do sistema do mundo para nós, e nós acabamos chamando de sonho, e esses sonhos não compensam. Então nós temos que provar a qualidade desses sonhos, e uma das coisas que nós precisamos entender, que a vida, ela já estava aí quando nós chegamos. Então, as nossas conquistas, que nós damos tanta atenção e que a gente muitas vezes faz ser o todo em nossa vida, não é a parte mais importante, não é a parte maior da vida. Quando eu estou focado apenas em correr atrás daquilo que é meu, aquilo que eu preciso, aquilo que vai se transformar em uma conquista para a minha vida. Isso faz com que a minha visão, ela fique limitada, ela fique pequena, ela se apequene, queridos. Não é isso, porque a vida já estava aí quando nós chegamos, e a vida é muito maior do que aquilo que nós queremos, querido. Ela tem algo muito importante a nos ensinar, ela tem algo muito importante a nos alimentar espiritualmente, emocionalmente. Ela tem muito a dizer para nós, cada etapa da vida, cada ciclo da vida, cada dia que se renova, cada partezinha da natureza, cada função física corporal, cada parte que nós não podemos fazer nada de maneira ativa para a gente conseguir alguma coisa, mas apenas ela está lá falando com a gente, está lá apenas mostrando para nós um caminho, talvez uma solução a seguir. Mas quem é que consegue tirar ensinamentos dessa vida, querido, que está à nossa disposição para estabilizar as nossas emoções, para nos fazer viver cada dia, para a gente renovar a nossa fé, renovar o nosso ânimo, ter mais um fortalecimento? Então, quem está disposto a fazer isso, querido, não é quem vive apenas para a conquista e a correria do dia a dia. Quem está vivendo para isso, querido, tenha certeza, está desconectado da sua alma imortal, querido. Está desconectado, e essa desconexão vai acabar em algum momento custando caro demais. Quando estou, querido, simplesmente estabelecido nessa busca frenética por aquilo que eu chamo de conquistas e objetivos, normalmente no mundo material, na verdade, muitas vezes eu estou correndo atrás daquilo que o sistema do mundo diz que são os objetivos, e mais, correndo atrás segundo os seus parâmetros, aquilo que ele estabelece, como que deve ser, né, vivendo as regras do jogo que o mundo estabelece, que o sistema do mundo estabelece, e isso normalmente traz muitas coisas negativas para a minha vida. Deixa eu compartilhar com você o que está escrito em Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Está escrito: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Olha só o que Deus está dizendo para nós, querido. Dá-me o teu coração, filho meu, e os teus olhos observem os meus caminhos. Eu quero chegar nessa segunda parte aqui, porque se você já entregou o seu coração para o Senhor, nós temos agora que andar nessa nova vida, cumprir essa segunda parte que vai dar a conexão completa com o nosso mundo espiritual, com quem nós somos em Deus. Deus é o nosso fundamento, e nós precisamos entender que esse fundamento está no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, e é de lá que nós temos que receber
as direções para a nossa vida. Quando ele fala aqui, os teus olhos observem os meus caminhos, normalmente acontece das pessoas acharem que é só ler a Bíblia então, né? E é muito engraçado isso, porque nós trabalhamos com alguns adolescentes, e aí eu falo sempre sobre algum tema, e eu falo sobre algumas emoções, por exemplo, como dominar a raiva, como não mentir, por que não mentir, como a gente dominar o medo. E aí sempre que chega na hora de eu perguntar, e como que a gente faz isso, depois de fazer toda a explanação, eles falam, é só ler a Bíblia e orar. Mas o engraçado é que eles nem leem a Bíblia e nem oram. Porque isso se tornou uma resposta sistêmica, querido, para tudo que você vai perguntar para quem está dentro de uma religião cristã. Ele vai falar assim, é só você orar, é só você ler a Bíblia, mas essa própria pessoa não tem a noção do que significa isso e muito provavelmente não lê nem ora também. O que acontece aqui, querido, não é só você ficar olhando para a Bíblia como de maneira teórica, de maneira a buscar algum tipo de informação, a cumprir algum tipo de regra, tradição, ou viver de sistema. Isso também é viver no mundo material, físico. Isso também é viver apenas para as técnicas ou simplesmente para as informações que aquela religião está te passando. Não é algo de obrigação. Primeiro, que Deus não aceita nenhum tipo de obrigação. Obrigação não tem a ver com amor. O que tem a ver com amor é compromisso. Tudo aquilo que é obrigação é ruim, é pesado, não presta para a nossa vida. O que presta é o compromisso, mas essa já é uma outra conversa. Voltando aqui, a capacidade de observar, é a capacidade de você viver na prática aquilo que a palavra de Deus está falando. Então, a partir dela, você começar assim como, por exemplo, Jesus fez, muitos profetas fizeram, o próprio salmista fez, Isaías fazia muito, que é você olhar para a natureza, olhar para a criação de Deus e você se encantar com aquilo, e você ter a capacidade de olhar não simplesmente para a estética de um pôr do sol ou de um dia que fala outro dia, ou simplesmente dos animais, das plantas, mas você ter a capacidade de pensar atrás do que tem atrás daquilo, quais são as mãos, né, que estão sustentando toda essa estratégia, toda essa estrutura, melhor dizendo, toda essa estrutura do mundo material, do mundo que a gente pode ver e tocar, e começar a pensar sobre aquilo que Deus, o Deus que constrói a vida, o Deus que mantém a vida, coisa que nós não podemos fazer, né? Um dia para nascer não depende da gente, a gente é que faz parte desse dia. Então, começar a pensar sobre todas essas coisas que estão ao nosso redor, começar a pensar e observar, né, essas sutilezas da vida, esses detalhes da vida, e começar a se perguntar o que tem por detrás daquilo, quem é que mantém todas essas coisas. Você vai perceber que o seu mundo interior vai começar a se expandir de uma maneira espetacular. Então, você observar os caminhos de Deus é você observar tudo aquilo que Ele coloca ao seu lado para acrescentar em sua vida. Então é uma escolha observar aquilo que Deus fez. É uma escolha do nosso coração, de quem escolhe frear a sua vida, para que possa, querido, prestar atenção naquilo que Deus tem colocado ao seu lado, naquilo que Deus tem colocado à sua frente, naquilo que Deus tem falado com a gente, porque Deus, Ele está sempre falando conosco, mas é aquele que é um observador, que ele consegue ver aquilo que Deus, ouvir aquilo que Deus está falando através de todas as coisas criadas, através do seu próprio corpo, através de tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta. Observar os caminhos que o Senhor traz para nós. Não é simplesmente ler e ter como teoria a palavra de Deus, mas é ler e colocar em prática tudo aquilo que está falando, é querer ter e viver as mesmas experiências que esses personagens bíblicos eles tiveram com Deus, que cada um à sua maneira, cada um com suas qualidades, com as suas imperfeições, mas todos quiseram viver essa experiência verdadeira com Deus. Então essa reprodução, buscar reproduzir essas experiências que Davi teve, por exemplo, ao olhar para a criação, que Isaías teve também, que o Senhor Jesus teve lá em Mateus capítulo 6, quando a gente faz isso, quando a gente se emociona com isso, que Jesus teve, por exemplo, em relação às crianças, quando a gente faz isso e essa observação ela se torna sob a perspectiva divina, positiva para a nossa vida, a gente começa a expandir o mundo que nós somos e você vai começar a perceber que muitas conquistas e objetivos que a gente vem correndo atrás, que vem preocupando o nosso coração, adversidades que vem tirando o nosso sono, já não são tão grandes assim.
elas apenas se tornam grandes demais quando eu não tenho a capacidade de observar a vida, observar a eu mesmo, querido. Observar como as coisas acontecem comigo, como as coisas acontecem com as pessoas que eu amo, o que significa ouvir as pessoas de maneira profunda, se encantar com o simples da vida. Essa observação, essa capacidade de você ficar quieto por um momento em relação àquilo que a ansiedade está tentando trazer para a sua vida, e você se concentrar em algo que é maravilhoso da vida, que a vida está apresentando para você, e deixar ele expandir-se dentro de você, vai te dar a oportunidade de, em algum momento, você encontrar o fio da meada que te liga ao mundo espiritual. Olhando, observando a vida do ponto de vista divino, você vai descobrir da onde você veio, você vai tocar as suas raízes, e ali, querido, você vai ter um encontro especial com Deus, através do seu santo e bendito Espírito, vai sentir-se que está firmado em Deus, no mundo eterno, e que nada nessa vida pode abalar a sua estrutura, porque tudo nessa vida, ela é passageira, e nada que é passageiro pode abalar aquilo que é eterno. Por isso, quando você, querido, precisar, quando você estiver na correria, pense um pouquinho se essa correria não é o motivo de você estar assim tão para baixo, correndo atrás dessas conquistas, fazendo da vida algo um tanto pequeno demais. Você é maior do que isso. E o Senhor, Ele tem, sim, colocado muitas coisas ao nosso lado que poderiam servir de respostas para nós, que poderiam servir de suporte para nós, mas essa capacidade de observar tem sido roubada de nós. Por isso, restaure essa capacidade em sua vida e veja o que Deus tem para você. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.